o livro, assim, a intenção de fazer esse livro, ela nasceu muito dessa necessidade de, inclusive, trazer mais informação para o mercado, né? A gente tem poucos livros que falam especificamente sobre jogos analógicos ou board games, né, jogos de tabuleiro no Brasil. A gente tem muito mais, né, literatura na língua inglesa, principalmente. E eu acho que o livro ele traz assim essa abordagem, que é uma abordagem mais geral, assim, um pouco, né, por vezes superficial, mas superficial que eu digo assim, no sentido de estudos, né, muito aprofundados e tudo mais. Mas o livro ele traz sim vários aspectos gerais para a pessoa conseguir compreender o que são esses jogos analógicos que a gente está colocando, né? A gente pode até explicar o porquê que a gente escolheu esse título, né, de jogos analógicos, porque a gente compreende que quando a gente está falando de jogos analógicos, a gente está juntando tanto jogos de cartas como jogos de tabuleiro, né? Então, a gente preferiu utilizar essa nomenclatura porque a gente usa nesses aspectos gerais, né? Como o Paulo disse lá no começo do nosso livro, a gente fala muito sobre esses conceitos gerais, né? Então, uma coisa também que as pessoas podem estar se perguntando assim, se elas precisam ter uma leitura, né? Precisam conhecer, né, essa literatura sobre jogos antes de comprar esse livro. Bom, elas não precisam, tá? Justamente porque a gente colocou nessa primeira parte uma introdução, né, eu diria assim, uma introdução geral. A gente traz, inclusive, um histórico, né, sobre os jogos analógicos, que eles fazem parte, né, na nossa cultura e desde sempre, né? Então, a gente traz ali um histórico e trazendo, inclusive, para os dias de hoje, né? Falando ali sobre a nossa história recente, eu diria, assim, dos jogos analógicos, que principalmente quando a gente está falando de jogos de tabuleiro, né, tomaram, né, uma boa parte do mercado, né, mais recentemente, inclusive, nasceram ali muito na década ali de 60, né, 70, vieram a passos módicos, né, mas mais recentemente tomaram aí com vários títulos, né, um mercado bem grande, e é um mercado, em grande parte, quando a gente fala de mercado, em grande parte a gente está falando do mercado internacional, mercado americano, mercado europeu, que são dois mercados muito grandes. Mas uma coisa interessante, quando a gente fala de jogos analógicos, principalmente, é que eles têm amplas aplicações, né? A gente pode não só aplicar para, né, um jogo mercadológico, mas a gente pode, por exemplo, aplicar para mediar, né, tratamentos, a gente pode utilizar para mediar conversas, né, principalmente com crianças, né, com crianças que tenham certas neurodivergências ali. Você traz esse ambiente lúdico ali para ela para incentivar, né, certas conversas, né, compreender, né, também os sentimentos dessa criança. Então ele é utilizado desde, né, lá da criança bem novinha e também para por adolescentes, né, a gente tem bastante jogos também analógicos para educação também, que é um mercado que muitas vezes a gente não tá com os olhos muito em cima, porque são coisas que a gente vê aqui e ali, né? São aplicações mais específicas, mas que existem, né? Para você, muitas vezes, para aplicar numa sala de aula, para fazer um workshop, para fazer uma interação ali com os alunos. Muitos desses jogos, né, são desenvolvidos, né? Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, para fazer essas mediações, né? Então, os jogos de tabuleiro, eles procuram, né, ter esse ambiente de mediação, né? Esse ambiente onde a gente pode trocar com outras pessoas, né? Obviamente que a gente está falando, né, em um universo principalmente analógico, né? Ou seja, são jogos de carta, são jogos de tabuleiro, mas a gente não pode se esquecer que existem, inclusive, é uma coisa que está vindo, né, nos últimos anos aí aparecendo, jogos de tabuleiro digitais, né? Sim. A gente tem plataformas, inclusive na internet. Híbridos, né, que a gente fala no livro também. Isso, híbridos, onde as pessoas jogam, por exemplo,
Quem nunca jogou aí em casa o Uno, né? Você tem ali o Uno, você jogar na sua casa com seus amigos, mas você tem também versões desse mesmo jogo digitais, né? O jogo ele nasceu ali como um jogo analógico, um jogo de cartas, e posteriormente passou, né? Inclusive tem versões ali para você jogar no computador e tudo mais. A gente tem vários jogos, né? Não só esse, a gente tem vários outros. A gente tem o War ali, digital. A gente vai ter, por exemplo, eu acho que o grande ícone aí nesse campo é o Magic, né? O Magic, para quem não conhece, é um jogo de cartas, né? Bem antigo já, tem há muitos anos. Nem sei quando foi que ele começou a ser desenvolvido, mas é um jogo amplamente conhecido no mundo inteiro, né? E ele tem, né, a sua versão também digital, né? Que é o Magic the Gathering. Então, quando a gente está falando de nesses jogos analógicos, a gente não está se restringindo apenas a esse universo de jogos analógicos, né, táteis, né, objetos que a gente pode pegar, não. A gente está falando também desses jogos que podem ser colocados ali nesse ambiente digital também.